Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre emaranhamento. E na aula de hoje a gente vai falar sobre emaranhamento visto do ponto de vista de teorias de recurso. Então, as referências para a aula de hoje são a seção 12.5 do Nielsen Schwang e mais algumas seções do livro do Samit Khatri e do Mark Wilde, algumas subseções do capítulo 3 e a seção 8.2. Bom, então, a gente quer estudar o emaranhamento como um recurso. A gente já viu alguns exemplos no nosso curso que mostram que o emaranhamento é uma propriedade útil para a gente realizar tarefas de forma melhor do que sistemas que não têm emaranhamento. E quando uma propriedade física funciona como um recurso para determinadas tarefas, é interessante estudar essa propriedade do ponto de vista de teorias de recurso, que é uma construção matemática abstrata que pode ser aplicada a uma gama enorme de situações, inclusive a várias situações diferentes dentro da informação quântica, que ajuda a gente a estudar essa propriedade física de um ponto de vista operacional. E ela vai ajudar a gente a caracterizar essa propriedade, quantificar e ajudar a gente a entender como a gente pode manipular esse recurso para transformar, destilar, etc. Várias possibilidades, a gente vai ver alguns exemplos para emaranhamento nas próximas aulas. Bom, uma teoria de recursos, ela é construída de vários ingredientes. Eu não vou dar todos os detalhes dessa construção matemática aqui, mas vocês podem me perguntar se vocês tiverem curiosidade. Existem boas referências para isso aí na literatura. E o primeiro desses ingredientes é o que a gente chama de conjunto de objetos, que são as entidades físicas que podem ou não conter esse recurso que eu estou estudando. Tá? Dentro do conjunto de todos os objetos, eu tenho os objetos, o conjunto de objetos que eu chamo objetos livres, que são aquelas entidades que têm zero daquele recurso que eu estou estudando. Então, eu tenho os objetos que são úteis e aqueles que são inúteis do ponto de vista daquela propriedade que eu estou estudando. Esses objetos que não têm recurso dentro deles são chamados objetos livres. O segundo ingrediente é o conjunto de operações, que vai ajudar a gente a transformar um objeto no outro. E dentro do conjunto de todas as operações, a gente tem as operações livres, que são operações que não criam recurso a partir do nada. Então, se eu começo com um estado, com um objeto que tem zero recurso dentro dele, se eu começo com um objeto livre, ao aplicar uma operação livre, eu termino com um objeto também livre. Se eu tinha zero recurso no início, aplico uma operação livre, eu tenho zero recurso no final. Bom, o terceiro ingrediente são quantificadores, que associam a cada objeto um número real, que vai dar para a gente uma noção quantitativa de quanto recurso aquele objeto contém. Por último, a gente precisa de uma relação entre os quantificadores e aplicações, né? Isso é bem útil, ter uma relação entre esses quantificadores e as aplicações dessa propriedade como um recurso. E também, um dos ingredientes importantes é a gente entender como a gente pode estudar a conversão entre esses objetos. Por exemplo, protocolos de destilação, que pegam vários objetos que têm pouco recurso e transformam em menos cópias de um objeto que tem mais recurso. A gente vai ver isso para emaranhamento. As taxas que esses protocolos proporcionam, as taxas máximas que a gente pode encontrar, se existem objetos que permitem que uma transformação seja realizada, que não poderia ser realizada sem a presença daquele objeto, que é o que a gente chama de catalisador, e a gente vai, nas próximas aulas, estudar alguns desses ingredientes para o caso de emaranhamento, ok? Um exemplo interessante é a teoria de recursos da cerveja. Na teoria de recursos da cerveja, os objetos são copos com cerveja e só tem um objeto livre, que tem zero recurso, que é o copo vazio. As operações livres são beber cerveja, essencialmente, mas a gente tem as operações caras, que são por exemplo, comprar mais cerveja, encher o copo de cerveja, né, que vai te custar uma boa quantidade de dinheiro,
Ou então a gente pode pensar em operações ainda no nível mais, né, mais fundamental, que é, por exemplo, produzir cerveja, que vai te custar muito dinheiro, muito tempo, muito espaço, vai fazer muita sujeira, você vai ter que limpar isso depois. Então aqui a gente vê bem a diferença entre uma operação livre e uma operação que é cara. É cara mesmo no sentido de consumir recursos. Bom, então vamos ver alguns elementos da teoria de recurso de emaranhamento. Bom, primeiro a gente começa com um conjunto de objetos. Os objetos de interesse para a gente aqui são estados quânticos, e aí a gente pode fazer aqui uma divisão em duas teorias de recurso diferentes, vamos dizer assim, né? O primeiro delas a gente pode fixar H. E o conjunto de objetos é todo o conjunto de matrizes densidade em DH. Então, os objetos aqui são simplesmente matrizes de densidade de um tamanho fixo. Mas, às vezes, pode ser útil a gente considerar sistemas de dimensão diferentes. Então, eu vou considerar vários Hs diferentes, dependendo da situação. Posso, inclusive, considerar todos os sistemas quânticos possíveis e considerar transformações que levam um estado em um determinado espaço de Hilbert em outro. Tá? Isso é uma coisa que pode ser interessante. Aqui a gente vai se preocupar mais com esse caso aqui, em que o H está fixo, tá? Mas a maioria da discussão que a gente vai fazer aqui, elas não dependem disso. Ok? Inclusive, quando a gente for falar de destilação, vocês vão ver que a dimensão não vai estar fixa nesse caso, tá? A gente vai olhar para mapas que levam sistemas de uma dimensão em outro sistema de dimensão diferente, ok? Bom, mais fixado qual que é o caso que a gente quer tratar, a gente tem o conjunto de objetos como estados quânticos em um espaço de Hilbert específico ou em vários espaços de Hilbert diferentes, dependendo do que é melhor para a minha aplicação. E dentro do conjunto de objetos, a gente tem os objetos livres, que são os estados separáveis, né? Os estados que têm algum recurso, o nosso recurso é emaranhamento, é claro, são os estados emaranhados. Okay? Então, essa divisão aqui é bem clara, apesar da gente já saber que fazer essa caracterização não é trivial, né? O problema de dizer que se um estado é emaranhado ou não é super difícil. Para o emaranhamento, a gente vai considerar mapas CPTP como sendo o conjunto de todas as operações possíveis. Lembrando aqui que essa escolha de operações tem que respeitar a escolha de objetos que a gente fez anteriormente. Se a gente está trabalhando num único espaço de Hilbert, considerando matrizes de densidade em um único espaço de Hilbert, os nossos mapas CPTP têm que levar matrizes de densidade dessa dimensão e matrizes de densidade da mesma dimensão. Tá? Já se a gente estiver considerando uma teoria de recursos mais abrangente, com estados de diferentes dimensões, esses mapas CPTP não vão ter essa restrição, eles podem transformar estados de uma dimensão em outra dimensão e a gente pode considerar aqui coisas mais gerais. Bom, para as operações livres, a gente tem que também fazer uma escolha. Tá? Uma escolha ela é mais adequada matematicamente e a outra mais adequada fisicamente. Vamos entender por quê. Então, para as operações livres, é muito comum a gente escolher ou o conjunto de mapas CPTP, que a gente chama de mapas separáveis, ou o conjunto de mapas CPTP, que a gente chama de mapas LOCC. Qual que é a diferença aqui? Esses mapas separáveis, eles têm uma caracterização matemática clara, mas não tem uma interpretação física tão clara assim, então nem sempre a gente consegue traduzir esses mapas separáveis em uma receita para implementar esse mapa no laboratório.
tá? Então, eles são úteis porque esse conjunto de mapas separáveis é o maior conjunto de transformações CPTP que leva o conjunto de estados separáveis e estados separáveis. Tá? Então, ele tem essa caracterização matemática bem interessante, mas é difícil traduzir, em geral, um mapa separável em uma receita para implementar esse mapa no laboratório. Já esses mapas LOCC, eles têm uma interpretação física, eu já vou explicar por que dessa sigla e o que eles significam. Então, eles têm uma interpretação física clara, mas não têm uma descrição matemática muito clara.